Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Turminha do oitavo ano. Satisfação mais uma vez estar com vocês. Hoje, aula aí dando sequência sobre o tema Estados Unidos, né, que é a nação mais poderosa, mais importante, mais influente no planeta. Então, vamos tratar sobre ele. Hoje nós vamos tratar sobre eles no que diz respeito a Estados Unidos, potência econômica mundial, né? Por que que os Estados Unidos é chamado uma potência? Porque ele tem poder, porque ele tem capacidade, né? Ele tem potencial e expressa esse potencial em atitudes, em ações, né? Tanto militares como econômicas. Então, por isso que a gente chama potência, né? Assim como os países europeus, deixa eu só preparar meu marca-texto aqui, tá? Assim como os países europeus, os Estados Unidos também se lançaram na corrida imperialista, né? Essa corrida imperialista já que a gente vai tratar, né? No final do século XIX, após terem completado a expansão para o oeste. Então, a gente já viu que os Estados Unidos, eles formaram o território deles, né? Deixa eu ampliar aqui para a gente ver. Aqui, ó. Você vê que os Estados Unidos, depois que eles completaram aqui, que os Estados Unidos era limitado a essa faixa aqui, né? Da direita, né? A parte direita. Aí eles foram avançando ao centro, até chegar aqui a parte esquerda, que é a região oeste, aqui no Pacífico, né? Mas depois disso, gente, os Estados Unidos também começaram, né, a se expandir para outras regiões. Olha aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Anexadas em 1898 na Guerra Hispano-Americana, tornaram-se independentes em 1946. As Filipinas foram de domínio americano, né? E, por exemplo, tem uma ilha chamada Guam, que ela é dominada pelos Estados Unidos até hoje, é território americano, né? Aqui, ó, Guam. Aqui, Samoa, né? Domínio estadunidense desde 1899. Também é uma ilha de território americano. E, inclusive, eles têm bases militares nessas duas ilhas. Aqui, o Havaí, né? Que era uma nação, né? Um povo independente. Os Estados Unidos, de forma política. Desculpa, gente, era um pernilongo e eu não podia deixar passar. De forma política, os Estados Unidos conseguiu, né, tomar praticamente o poder nessas ilhas, nesse arquipélago. E hoje em dia é um dos estados americanos, né? Aqui, anexado em 1898, tornou-se o centro de operações navais no Pacífico. É o 50º estado estadunidense, né? Como eu falei para vocês, né? Aqui ocupado em 1912, né? Com a política do Big Stick, né? Panamá, construído entre 1904 e 1914, torna-se zona de controle perpétuo dos Estados Unidos, ou seja, dentro do território do Panamá, que é um país independente, o canal do Panamá é de domínio americano, né? Perpétuo, ou seja, enquanto o mundo for mundo e os Estados Unidos forem Estados Unidos, eles têm direito sobre o canal de Panamá, o canal do Panamá, porque eles construíram. O país é independente, etc., mas o canal é de domínio americano, ok? Aqui, Cuba, né, que também era domínio americano, ocupada em 1898, após a Guerra Hispano-Americana, em 1901, submetida aos Estados Unidos pela emenda Plant. Em 1902, torna-se oficialmente independente. Então, foi quando ela se tornou independente, né? Aqui, República Dominicana, anexada, né, em 1898, com a Guerra Hispano-Americana, tornou-se Estado associado, né? No caso, Porto Rico, desculpa, né? República Dominicana, sim, né? Que é um protetorado em 1905, né? Compradas em 1916, Ilhas Virgens, né?
Haiti, ocupado em 1914, né? Tá aí. É bem vasta, né, a dominação, isso aqui entre os séculos 19 e 20. Mas vamos seguindo aqui, né? Desde o início do século 19, século 19, os Estados Unidos consideram a América Latina área de importância vital para os seus interesses políticos. Interesses políticos, né? Econômicos, né? Econômicos, militares, né? E estratégicos, né? Político por quê? Porque o que acontece, quem é eleito, quem vai governar esses países, interessa ao Estados Unidos da América. Econômico, porque os Estados Unidos podem ter matéria-prima, podem ter metais preciosos nessas regiões. Militares, porque os seus exércitos podem avançar, pode ser uma zona de acesso, né, a interesses militares. E estratégico envolve todas essas outras aqui, mais algumas coisas, né? Pensar em futuro, né? Em 1823, estabeleceram uma política denominada Doutrina Monroe, cujo lema era América para os americanos, ou seja, dentro disso aqui, eles, nesse período, era o período do imperialismo, né, das grandes metrópoles sobre as regiões da África, Ásia, etc., e os americanos bateram o pé, que na América Latina ninguém avançava. Era América para os americanos. No caso, os americanos eram os americanos dos Estados Unidos, né, ou americanos do Norte. Olha aqui, que defendia a independência dos países americanos, considerando possíveis intervenções europeias uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos queria dizer? Que ele sim podia apitar na América, nas Américas. A Europa não, porque a presença da Europa nas Américas era uma ameaça aos Estados Unidos. Em 1904, a política do Big Stick, ou grande porrete, né? Porrete é uma espécie de arma, né? Que inclusive as polícias do passado usavam para bater, né? No meliante, né? Como eles dizem. Atribui às Forças Armadas dos Estados Unidos o direito de invadir países da América Latina para garantir seus interesses. Então, esse grande porrete, né? Era o quê? O exército americano, se achasse necessário, poderia invadir qualquer país da América Latina, no caso, né? A partir da década de 1960, temendo a expansão do socialismo para os países da América Latina, os Estados Unidos incentivaram o quê? A implantação de ditaduras militares. Então, várias ditaduras militares no Chile, na Argentina, né? No Brasil, relatam, né? Inclusive tem relatórios do governo americano sobre isso, que realmente eles apoiaram o estabelecimento de ditaduras militares para evitar o avanço socialista, né? Ofereceram suporte a elas para assegurar seus interesses, o quê? Políticos e econômicos, né? Ou seja, o socialismo viesse para um país como o Brasil, seria ruim para os Estados Unidos, porque seria um grande país, né, servindo a outros interesses que não o da América. Aqui, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, o que? Emergiram ao lado da União Soviética como grande potência mundial. Por que isso, gente? Porque em 1900, na Segunda Guerra Mundial, os países europeus estavam todos se degladiando, se destruindo, né? Eles estavam mais preocupados em lutar do que plantar, do que produzir. Enquanto isso, os Estados Unidos lutavam, mas tinha seu território intacto. Não teve seu território invadido, não teve seu território bombardeado, né? As indústrias continuavam a funcionar. Enquanto isso, a Europa parou praticamente, né, para a guerra.
Então, criando um contexto favorável para que os Estados Unidos assumissem, né, o papel de potência hegemônica planetária. Então, potência hegemônica, ou seja, dona do poder, né, planetária no planeta inteiro. E foi o que realmente terminou acontecendo, né? Primeiro, ela dividiu os Estados Unidos dividiu essa hegemonia com a União Soviética, e depois ela passou muitos anos, algumas décadas, os Estados Unidos sozinho. Mas hoje em dia surge a China aí, né, como nova potência. Desde então, o país vem tomando decisões unilaterais. O que são decisões unilaterais? Você tem seu papai, né? Olha, eu vou desenhar seu papai bem feio aqui, ó. Aqui. E você tem sua mamãe, né? Vou tentar fazer mais bonitinha a sua mamãe, baixinha. E o que acontece? Seu papai diz assim: hoje à noite nós vamos comer espetinho. Aí você aqui, né? Junto com sua mãe, né? Só que você e sua mãe querem comer pizza, né? Você e sua mamãe aqui, ó, querem comer pizza. Só que o papai quer comer espetinho. Aí você diz: olha, papai, nós queremos pizza, né? E o papai diz: não, é espetinho, e acabou a conversa. Então é uma decisão o quê? Unilateral. Só ele decidiu. Se fosse do papai e da mamãe, seria uma decisão bilateral. É isso? Então, tomando decisões unilaterais em muitas situações, pensando exclusivamente em seu interesse e sem respeitar os órgãos mundiais como a ONU, né? Como a ONU. Após os atentados de 11 de setembro, né, aquela infâmia que aconteceu lá nos Estados Unidos, em Nova York, nas Torres Gêmeas, os Estados Unidos vêm apoiando em uma política de combate ao quê? Combate ao terrorismo, né? E baseado nesse combate ao terrorismo, muitas vezes os Estados Unidos toma decisões, inclusive decisões que afetam o interesse de outras nações, justificando que é para combater o terrorismo, né? Principalmente aquele com base no islamismo radical, para justificar tanto ações internas quanto externas. Então, os Estados Unidos, atualmente, eles, por exemplo, eles tentam manter um controle da informação, inclusive a informação privada, o que é nos Estados Unidos é um atentado contra uma das emendas da Constituição, né? Que é as liberdades individuais. Mas os Estados Unidos, dizem as más línguas, né? Não sei o que estou dizendo, que eles, inclusive, controlam a informação, né? O que, por exemplo, as pessoas acessam no Google, o que pesquisam no Google, se você pesquisar Estado Islâmico, provavelmente essa informação vai chegar no Pentágono, né? Nos computadores do Pentágono, e eles vão te investigar para saber se tu tem alguma ligação. Quanto externas, então isso quer dizer que eles tanto fiscalizam o povo deles, quanto também outras nações. Então, eles analisam, né, o que acontece no país deles, como no país dos outros, né? O combate ao terrorismo vem sendo utilizado como eu disse aqui, um argumento, né, um motivo, né, uma desculpa para eles fazerem o que eles têm feito, né? Para justificar um grande esquema de inteligência e espionagem internacional, como também ataques militares em países como o Iraque, né? Que eles, depois do 11 de setembro, eles atacaram o Iraque, derrubaram Saddam Hussein, né? Que era o presidente lá, que não era nenhum santo, né? Mas o Afeganistão eles invadiram também por causa de um grupo terrorista chamado Al-Qaeda, que se baseava lá, né? Junto com o Talibã, né?
e mais recentemente também a Síria, né? Que até hoje vive uma guerra civil, né? Que o cara lá, ele não é democrático, mas os Estados Unidos, na verdade, não tem nada a ver com isso, ou pelo menos a gente imagina que não deveria ter, né? Em nome da suposta segurança dos cidadãos, o governo estadunidense criou, em 2001, o Patriot Action, né? Patriot Action, ou Lei Patriota, ou Ação Patriota. Action é ação, né? Patriot é patriota. Mas a tradução aqui seria Lei Patriota, né? Mas a tradução literal seria mesmo Ação Patriota, né? Sacrificando liberdades e direitos que caracterizavam os regimes democráticos. Ela permite aos governantes adotar medidas emergenciais em momentos o quê? Extraordinários, né? Ou seja, momentos fora do comum, as liberdades individuais nos Estados Unidos são feridas. Eles não querem saber de direito, eles querem cumprir o patriotismo, né? De perturbação da ordem pública, como restrição do direito de circulação, decreto de toque de recolher, autorização de escutas telefônicas, ou seja, ouvir o que as pessoas falam no telefone, né? Interceptação de e-mail, ou seja, entrar nos e-mails e ver o que está escrito lá, proibição de reuniões e manifestações, além da ordenação de prisões sem ordem judicial, ou seja, em um estado extraordinário como esse aqui, o presidente, o secretário de Segurança Nacional poderia mandar prender qualquer um, né? E sem uma ordem judicial. Que, na verdade, toda pessoa para ser presa, ela tem que ou ser presa em flagrante ou com ordem judicial. Inclusive aqui no Brasil também é assim, né? Ordem judicial ou elementos de acusação, realizados com base em suspeitas. Ok. Tá ok, gente? Então tá aí. Deixa eu voltar aqui para mim. Opa! Então tá aí, gente. Essa foi a primeira parte da aula. Espero que vocês tenham gostado. Na sequência, a gente vai continuar falando sobre Estados Unidos, né? Frisando esses aspectos, essas características. E eu agradeço vocês. Até a próxima aula. Valeu, gente.